E estamos de volta a mais um Café com Política, que é um evento destinado a debater com os candidatos às eleições do DF temas do interesse dos servidores públicos e também da sociedade brasileira. E estamos aqui agora com Paulo Roque, que é candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Tudo bem, candidato? Tudo bem, agradeço enormemente, Kissela, pela oportunidade de estar aqui no Sindileges, colocando as minhas ideias. Eu que pretendo ser deputado federal pelo DF, temos todas as condições. Já fui candidato ao Senado na última eleição, tive 202.834 votos. Estou aqui à disposição dessa Casa do Servidor Público, dessa representação legítima dos servidores públicos, para colocar para vocês me colocarem, melhor dizendo, o que vocês gostariam. Perfeito. Estou plenamente à disposição. Candidato, para a gente é um prazer recebê-lo aqui e é interessante para os servidores públicos conhecerem as suas propostas, avaliarem quais são os benefícios em prol de toda a sociedade brasileira, porque esse é o objetivo do Café com Política. E o Café com Política, relembrando, é um evento realizado pelo Sindijus e pelo Sindileges, que juntas, entidades de classe, decidiram trazer transparência ao processo eleitoral, mostrando os candidatos que estão aí pelo Distrito Federal. Desde já parabenizo pela iniciativa, isso é muito importante, levando conhecimento independente das linhas ideológicas, né, dos servidores, né, o que realmente Brasília tem para apresentar nessas eleições. Isso é, por si só, um gesto muito nobre, tanto do Sindijus quanto do Sindileges. Perfeito, muitíssimo obrigada. Então, candidato, para iniciar, em suas redes sociais, o senhor aposta em um mandato pautado em 3 eixos, que é ética, transparência e conexão com os direitos do cidadão. Como isso se dará na prática e como aplicar isso ao serviço público? Primeiramente o seguinte, sem ética não há solução. Nós podemos ter discordâncias ideológicas, nenhuma casa tem concordância em 100% numa família, nem numa empresa os sócios combinam 100%. Mas na parte da ética não pode ter discussão, tem que ser 100%. Então, você muitas vezes pode ter dúvidas sobre o que fazer, mas sobre o que não fazer você tem certeza. A ética é o limite aquilo que você não pode ultrapassar. E é isso que eu vou me propor no exercício de todo o meu mandato. Transparência. Não adianta, eu não sou representante de mim mesmo. A representação impõe uma satisfação à sociedade. A sociedade tem que estar sabendo o tempo todo o que nós estamos fazendo. Comunicar com a sociedade, prestar conta do mandato. Dizer onde é que foi possível avançar, onde não foi possível avançar. E conexão com os direitos do cidadão. O Estado não existe para ele mesmo. O Estado não é um fim em si mesmo. O Estado existe tendo como centro, como foco, o cidadão. E é para o cidadão que temos que olhar. Para as suas dores. O cidadão, ele tem a expectativa de entregas que o Estado deve proporcionar. Qual que é a função do parlamentar? Elaborar leis? Sim. Claro que é uma função nobre do parlamento, a elaboração de leis, e vamos estar atentos às leis que o Brasil precisa. Agora, e as leis que não estão sendo cumpridas? E faz do cidadão a maior vítima. Ele que cumpre suas obrigações, o Estado promete entregar e não entrega. Quem que tem que estar, quem que tem que ser a voz desse cidadão? É o parlamentar. É o parlamentar com o poder que ele tem da representação dos votos que ele recebeu. Então, é a fiscalização. A grande reclamação hoje do cidadão, ele sabe que o parlamentar não é um gestor. Ele sabe, não é função do parlamentar gerir. Mas ele sabe que é função do parlamentar fiscalizar. E como que ele fiscaliza? Cobrando. Tem a lei. Por que não está funcionando? Serviços não estão funcionando. Então, o Paulo Roque propõe essa conexão permanente com o cidadão. A dor do cidadão, naquilo que o Estado tem que lhe entregar, naquilo que é interesse legítimo dele. E essa conexão que eu me proponho o tempo todo no exercício do meu mandato. Perfeito. Candidato, uma das principais bandeiras da sua candidatura é a defesa do cidadão, especialmente ofertando serviços públicos de qualidade, né? Especialmente a educação pública. E o senhor entende que para que tenha educação pública de qualidade, há necessidade de investimento e qualificação dos servidores públicos, né? Como o senhor pretende auxiliar na promoção dessa capacitação e qualificação?
Primeiramente, Kissela, o que nós temos é que, na verdade, o Brasil, em matéria de educação, todo mundo fala educação, educação, educação. Educação é a grande porta de transformação da sociedade brasileira, de qualquer sociedade, ninguém tem dúvida. O Brasil tem uma das leis mais modernas do mundo sobre a educação, que é o Plano Nacional de Educação, que está vigente desde 2014. Esse plano estabelece inúmeras metas. Ensino integral. Nós tínhamos que estar hoje com 50% de todas as crianças e adolescentes em ensino integral. Aqui no DF há cerca de 600 escolas públicas. 300 já deviam estar com ensino integral. Não temos apenas 36. E aí? Onde é que está a conexão do discurso com a realidade do cidadão? Mas se nós não estamos cumprindo a meta, nós vamos avançar na educação? É evidente que não vamos. Que não estamos. A nossa educação está sucateada. A nossa educação vem caindo seguidamente nos rankings. Aqui no caso do Distrito Federal, o nível da nossa educação aqui, básica, do ensino fundamental, do ensino médio, ela está abaixo de estados como Piauí, Ceará, que estão fazendo muito mais com menos recursos que o DF. Então, não é para ser assim. Segundo ponto, o ensino profissionalizante. Está na lei. O ensino médio, ele já pode ser ensino profissionalizante. Por que você precisa ir a uma faculdade para ter uma profissão? Só no Brasil que isso é assim. No mundo que deu certo, o ensino médio, o jovem, se quiser, é a opção dele, respeita a autonomia do jovem, ele já sai com a profissão que ele escolher. Pode ir à faculdade? Pode, mas não para ter uma profissão. Aqui no Brasil, quase que você é empurrado para uma faculdade para você ter uma profissão. Então, isso é fazer com que as coisas funcionem na prática. Agora, como fazer isso funcionar na prática? Não tem como sem o envolvimento do servidor público. O Brasil, ele pode se vangloriar de muitas coisas nesse sentido. Primeiro, que hoje não se entra no concurso público, no serviço público, senão por concurso. Isso faz parte de um país republicano. Não é um amigo do rei que bota lá o seu amigo no serviço público. Tem ainda muitas indicações políticas que atrapalham o serviço público. E nós somos contra esse excesso. Tem que ter na medida certa, não no excesso. Mas é um avanço. Um país como o Brasil, você ter a porta de entrada no concurso público do servidor, o concurso público. Nenhum servidor público está aqui por favor. Ele está porque ele passou no concurso dificílimo. Então tem todos os nossos aplausos, tem o nosso reconhecimento. Agora o seguinte, qualquer melhoria no serviço público que a sociedade quer entrega, ela não vai conseguir essa entrega sem o envolvimento do serviço público, do servidor público. E o que eu observo? Um distanciamento entre a gestão e os servidores. Esse distanciamento só tem uma vítima, só faz uma vítima, a sociedade. Porque não se entrega à sociedade aquilo que deve ser entregue. Mas por quê? Porque, de um lado, fica às vezes um preconceito contra o servidor. E do outro lado fica aquele excesso de interferência política. E isso a sociedade não pode esperar muito. Tem que trazer o servidor público para as metas que a sociedade quer, para as entregas que a sociedade quer, envolver, bonificar, premiar, não tem problema nenhum. Mas os resultados precisam aparecer. O que não pode é dizer que eu tenho uma máquina pública com pessoas extremamente competentes. Os melhores quadros, a gente pode dizer que o Brasil tem hoje, estão no serviço público. Os melhores quadros estão no serviço público. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu dei aula para mais de 15 mil alunos, grandes alunos meus, estão no serviço público. Grandes cabeças. Então tem que aproveitar todo esse talento numa gestão eficiente em prol da sociedade. Agora você não faz isso sem treinamento. O serviço público, como qualquer outro tipo de serviço, mas mais ainda o serviço público, é preciso um exercício, uma prática permanente, uma rotina permanente do treinamento. Para melhorar a entrega, novas tecnologias. Entra uma nova lei em vigor. Tem que treinar o serviço público para se adequar àquela nova lei. Por exemplo, eu vou colocar o caso aqui, muitas vezes, na educação.
Brasília, o Distrito Federal vive com problemas na questão da educação, né, dos professores, não tem professores para todos os alunos, aí tem que fazer concurso e faz a contratação temporária, ótimo, ótimo, o governo está resolvendo o problema. Mas esses professores, eles entram em sala de aula sem passar por um treinamento. Eles saem da seleção, né, da contratação temporária, eles acabam de ser admitidos e não se faz um treinamento com eles, e eles já entram em sala de aula. Então, o que você faz? Você estabelece uma distância enorme com a qualidade. Então, aí é a falha da gestão. Quem tem que cuidar do treinamento é a gestão, que tem que saber o que quer com o serviço público. Perfeito. Candidato, falando um pouquinho sobre concurso público e também falando sobre terceirização dos serviços públicos, que eu acredito que seja um dos maiores receios dos servidores hoje em dia, que é justamente perder a história, né? Quando a gente pensa em concurso público, PEC 32 e perder a estabilidade, a gente pensa também que a administração pública vai perder a história também, assim que ele perde um servidor público. Qual a sua avaliação sobre esse tema? Terceirização e Estado mínimo, que são dois temas polêmicos que muito foi tratado aqui nessa candidatura, nesse mandato. Primeiramente, Kissela, o meu Partido Novo tem uma confusão. Ele não defende Estado mínimo. Ele defende Estado eficiente. Estado eficiente é diferente de não Estado. Nós precisamos do Estado, mas naquilo que só o Estado pode fazer, ele tem que ser eficiente. Tem que entregar segurança com eficiência. Aquilo que está na Constituição que o Estado tem que entregar, está na Constituição. Ninguém discute isso. Está na Constituição, tem que entregar. E o que o Novo fala? Tem que entregar de forma eficiente. Essa é a briga do Novo, para que aumente a eficiência nos serviços públicos. E essa é uma demanda, é uma crítica da sociedade. Outro ponto muito importante. A questão que você fala da estabilidade. Eu não acredito no sucesso de uma reforma administrativa que tenha como propósito perseguir servidores. Isso é muito pequeno. Perseguir servidores? Ué, quem vai fazer o serviço? Vou perseguir por quê? Eu consigo levar o serviço público adiante sem o envolvimento dos servidores? Já falei aqui, não conseguimos. Então, reforma administrativa não pode ser contra o servidor. Tem que ser ao lado do servidor. Porque ele é o protagonista. Ele que tem o skill, ele tem habilidade. Precisamos dele. Agora, a reforma administrativa para acabar com a estabilidade pura e simples, eu não concordo. Porque a estabilidade dentro da função da estabilidade. Numa república, a função da estabilidade, sobretudo numa democracia como a brasileira, que é nova, embora a gente esteja vivendo em um mau período, o objetivo da estabilidade, a estabilidade não é um privilégio que a sociedade, que a Constituição dá a um servidor. Ela é uma proteção da sociedade. Em favor, sempre pensando na proteção do exercício da função pública dentro da legalidade. Para que o servidor não seja obrigado a fazer nada fora da legalidade, porque ele não pode ser mandado embora. Então, se amanhã ele deixa de executar algo que é manifestamente ilegal, porque o chefe não gostou, e ele aí vai ser mandado embora, então, e a estabilidade, a função dela é evitar que o servidor seja exposto à perseguição política. A pessoalidade da gestão. Essa é a função. E isso a sociedade quer. O que a sociedade não quer e não pode querer é que a estabilidade seja usada contra ela. Para não entregar aquilo que a sociedade espera. E você sabe que essa discussão tem dentro do próprio serviço público. Eu não vejo que o servidor público ele esteja assim querendo, de certa maneira, se esconder da estabilidade. Porque isso não é moral e eticamente aceitável. A estabilidade ela tem a função e dentro dessa função ela deve ser sempre defendida. E é o que eu defendo. Agora, as entregas têm que acontecer. A performance tem que... A sociedade está na Constituição, a avaliação de performance. E a avaliação de performance não é um favor. É o que está na Constituição. Se está na Constituição, tem que ser cumprida e tem que ser feito de forma séria. Até para estimular o bom servidor. Para dizer o seguinte, aqui os bons são prestigiados. Aqui os bons são premiados. É isso. É disso que se trata dentro dessa visão
que eu sempre defendi e tenho um prazer de colocar aqui para todos vocês. Perfeito, candidato. E eu acredito que os servidores públicos almejam isso também, né? E quando se fala em reforma administrativa, a gente está falando também de modernização e não fragilização, né? Muitas vezes tem essa confusão. O teor dessa proposta da PEC para os servidores públicos soou como fragilização, especialmente pela falta de diálogo. Em relação a isso, como o senhor pode auxiliar a estabelecer um diálogo maior? Os servidores públicos tiveram um momento aí sem recomposição salarial, com perdas inflacionárias que ultrapassavam 60%. Como o senhor pode auxiliar os servidores nesse diálogo de estreitar as relações entre o serviço público e o governo? Olha, o que eu posso dar aqui é o que nós já fizemos. O governo Romeu Zema, que recebeu os servidores do estado de Minas Gerais, melhor dizendo, recebeu com salários atrasados de mais de 4 anos, sem receber o 13º, com crédito consignado que descontava do salário do servidor e não era repassado à instituição financeira e o nome do servidor ia para o Serasa, colocando o servidor, o nome dele, aquilo que é mais caro para a pessoa, exposto num cadastro de crédito. O que o governador do meu partido fez em Minas Gerais? Primeiro, depois de mais de 8 anos, ele conseguiu colocar em dia todos os salários dos servidores. E conseguiu mais. Ele resolveu essa questão do crédito consignado, onde mais de 300 milhões de reais haviam sido retidos dos servidores e não haviam sido repassados aos bancos credores. Pagou, quitou todas essas dívidas. E mais ainda, ele entregou, no final ainda, ele permitiu um aumento aos servidores. Então essa coisa que o Novo, o que o Novo faz na prática? Olha aí, olha o exemplo de Minas Gerais, dentro daquilo que é compatível com a responsabilidade fiscal. Por quê? Às vezes, para ganhar o voto do servidor, diz, eu vou te dar aumento, vou te dar aumento, vou te dar aumento. E depois não cumpre. Como aconteceu? Isso não é ser responsável? Tem que ver o que nós fizemos na prática. O que nós fizemos na prática é isso. E outra coisa é que o servidor público em Minas Gerais, eu já ouvi de vários deles, que enobrece muito a função pública em Minas Gerais, é que o governo de Minas tem um dos maiores índices de transparência em relação a todos os outros estados. O servidor gosta que a máquina que está sendo gerida, onde ele está, seja transparente. Minas é um dos estados com maior performance no quesito da transparência, da gestão das contas públicas. Minas, com o apoio dos servidores públicos da saúde, conseguiu ter o melhor resultado na pandemia, com os menores gastos, com funcionários públicos, servidores extremamente eficientes. Então é o seguinte, é você respeitando a burocracia. É você fazer com que aquela pessoa capacitada, ela ocupe a função de destaque. Aquela função não pode ser de um político. Não pode ser de um indicado político. Tem que ser, antes, uma pessoa qualificada para a gestão. Esse foi o exemplo que Minas deu. E isso que nós acreditamos. Agora, para além dessas questões todas, o que eu posso assegurar a você? O meu gabinete vai estar sempre perto. Aquilo que é o encontro do interesse da sociedade com o interesse do servidor, Paulo Roque vai estar defendendo. Eu vou estar defendendo. Permanentemente. Não estarei na Câmara para perseguir servidores. Nunca persegui ninguém. Eu sou um homem republicano. Todo mundo precisa, na sua função, ser valorizado. E eu não sou um defensor. Sou advogado. Não estou lá para defender advogado. Tem os médicos, como também não deve um médico estar lá para defender médico. Eu estou lá para defender um interesse comum, porque tem conflitos de interesse, pode haver. E a função do parlamentar é mediar esses conflitos e encontrar o real interesse da sociedade. Não é interesse da sociedade que haja profissionais do serviço público mal remunerados. Eles precisam ser bem remunerados. Então é nesse sentido que meu gabinete estará aberto, sempre com muita sinceridade, sempre com muita autenticidade e transparência. Perfeito. Candidato, sobre a PEC 32, que trata da reforma administrativa, qual vai ser sua postura em relação à proposta? Ela foi enterrada nesse mandato, mas ela corre o risco de voltar e também assusta muito os servidores públicos. Então, qual a sua postura em relação à PEC 32? Olha, a reforma administrativa que eu defendo é a reforma administrativa que aumente a eficiência do Estado.
Então, uma reforma para aumentar a eficiência, ela não pode ser vista negativamente. O próprio servidor deve querer. Ele deve se afastar daquilo que é enxergado como uma mera perseguição ao servidor. Isso eu nunca vou estar ao lado. Mas a eficiência que a sociedade quer, defender o servidor, que ele estimular a boa prestação de serviço, o crescimento do servidor público, que se dedica porque é uma vocação, o serviço público é uma vocação, isso eu vou estar defendendo e acho extremamente merecedor que eu busque. Agora, a sociedade tem que buscar as entregas, o Estado tem que buscar as entregas dentro daquilo que ele tem de limitações orçamentárias. Não tem, o recurso é finito, o recurso não é infinito. Então ele tem que fazer escolhas. E as escolhas têm que ser buscar também a eficiência no gasto público. Gastar de forma mais eficiente. Então, dentro de uma reforma política, o que eu gostaria, dentro de uma reforma administrativa, o que me parece muito importante, que eu quero servidores comigo, é tirar o político de dentro da gestão. Fala assim, ó, você é um concursado, o político não tem que estar aqui com tantos mil cargos, só para satisfazer o interesse eleitoreiro. Só para satisfazer o interesse na próxima eleição. Eu quero o servidor comigo nessa luta. Para tirar o político de dentro da gestão. De onde o servidor concursado que deve ocupar. Eu quero estar ao lado do servidor, porque isso é uma pauta republicana. E vou te dizer outra pauta, que eu vou estar ao lado do servidor. No Sindileges. Eu não concordo com gabinetes com dezenas de assessores. Nunca concordei com isso. Sobretudo, quando você tem um dos maiores quadros que estão tanto na assessoria da Câmara quanto na assessoria do Senado. Eu tenho lá colegas professores com doutorado, com um alto skill, uma alta capacidade. Aí depois eu assumo o mandato, coloco 40 assessores no meu. Tudo, na verdade, indicados, a grande maioria indicados políticos, são cabos eleitorais. Você tem exceções? Tem. Mas essa, infelizmente, não tem sido a regra. Mas isso é que desprestigia o servidor dentro da Casa Legislativa. Trabalhar com as assessorias extremamente competentes. Os servidores concursados não estão ali devendo favor a ninguém. Agora, todos vão ser cobrados resultado. Cobrar resultado não pode ser algo que ofenda. Então, por isso, nós no Novo, nós não trabalhamos com gabinete inchado. A gente usa muito o serviço da assessoria parlamentar. Nós gastamos menos da metade dos outros deputados. Por que a gente gasta menos fazendo o mesmo que eles, muito mais que eles? Porque a gente usa muito a assessoria, o quadro técnico da Câmara. Isso para nós é muito importante e acho que é algo que valoriza o serviço público, o servidor concursado. Muitíssimo obrigada. Eu acho que para os servidores públicos essa declaração causa muito alívio, especialmente para os servidores do Legislativo, né? Em termos de valorização e reconhecimento, porque eu acho que os servidores públicos carecem disso, né? São mentes brilhantes, capacitadas, que passaram por concursos públicos dificílimos e que precisam, de fato, serem valorizados. E para finalizar, gostaria que o senhor falasse, além das propostas voltadas para os servidores públicos, falar um pouquinho também das propostas voltadas para a sociedade que diretamente atingem os servidores. Primeiramente, como eu disse, o meu mandato é aquele mandato conectado com o cidadão. As demandas, as dores desse cidadão. Tem que melhorar a entrega na saúde. E tudo passa pelo serviço público. Tudo passa pelo servidor público. Esse distanciamento é que eu não aceito. Eu não sei como vai gerir se eu não trago o servidor para junto. Fala, mas é só o sindicato que protege. Mas o gestor foi lá estabelecer esse diálogo? Ou ele só tem um sindicato para conversar? O gestor tem que ir lá. Não pode ser só o sindicato que fale por ele. Tem que vir. O gestor que não está com a responsabilidade da máquina pública tem que trazer. Então você veja, tem que melhorar a entrega na saúde, na segurança, na educação. Nós temos que fazer isso como? Conversando, buscando esse envolvimento para entregar o que a sociedade quer, estabelecendo metas. Então, um exemplo. A violência. É bandeira minha. De onde partem
as decisões para criar o pânico nas cidades, muitas vezes com ônibus incendiados, criando pânico, tirando o sossego das pessoas de bem, de dentro dos presídios. Partem por quê? Nos presídios até hoje você não tem bloqueadores celulares. Mas por que não tem bloqueadores celulares no presídio? Você tem que cortar a comunicação do crime. Se não cortar, ele continua criando pânico aqui fora. Isso é uma demanda do cidadão, ele quer paz. Ah, não é só aqui na classe A e B, vai lá na D e E para saber o quanto que isso incomoda eles. Eu converso. E cadê? Por que esse projeto de lei regulamentando a instalação de bloqueadores celulares em presídio está lá parado? Outro ponto, fim do foro privilegiado. Amanhã qualquer um de nós aqui, se tem uma acusação do Ministério Público, vai ser julgado por juiz de primeira instância. O deputado senador, não. Vai ser julgado no Supremo. Por quê? Não concordo com isso. Tem que desengavetar o foro privilegiado. E outra questão, prisão em segunda instância. Por que o Brasil, a prisão só pode ser na eternidade? Não é assim na maioria dos países do mundo. Brigar, não após o julgamento em primeira instância, mas confirmada a condenação em segunda instância. Pode haver um liminar que impeça a prisão? Pode, mas a regra não pode ser essa. Então vou brigar pela prisão em segunda instância. E segundo, e com minha contribuição, com minha experiência que eu tenho, acabei de concluir meu doutorado, inclusive estarei lançando meu livro agora no dia 14 de setembro, que é o dia do meu aniversário, da minha tese de doutorado. Eu posso ajudar muito o cidadão com o meu preparo sobre o que eu, com minha experiência na advocacia, são mais de 30 anos advogando, são mais de 20 anos como professor, estudei, pesquisei muito, tirei meu mestrado, meu doutorado, posso dar uma grande contribuição no debate sobre o judiciário brasileiro. A forma de aumentar a entrega que a sociedade precisa. Perfeito. Muitíssimo obrigada pelas suas palavras, muitíssimo obrigada por seu tempo de vir aqui conversar com a gente, conversar com servidores públicos sobre os temas que afetam a categoria e, consequentemente, afetam a sociedade brasileira. Ok, Sila, eu que agradeço. Eu tenho vários ex-alunos que são servidores públicos, que estão hoje no serviço público absolutamente vocacionados. E é isso que tem que ser respeitado. Nós temos que nos respeitar. E o respeitar significa, muitas vezes, não fazer tudo aquilo que o outro acha que deva concordar com tudo. Respeitar significa, olha, os legítimos interesses, cada um tem a sua autonomia e sua legitimidade para defendê-los, e isso eu vou estar permanentemente com o canal meu, no meu gabinete de diálogo permanentemente aberto. Perfeito. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, candidato. E estivemos agora com Paulo Roque, que é candidato a deputado federal. Posso falar meu número aqui? Pode. Esqueci de falar meu número. Sou Paulo Roque, candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Meu número é o 3000. E como a cidade toda já está falando, eu vou repetir o bordão aqui. Vai dar Roque. Excelente. Estivemos agora com Paulo Roque, que é candidato a deputado federal pelo Partido Novo. E esse foi mais um Café com Política. Logo mais estaremos aqui com novos entrevistados, novos candidatos, para vocês conhecerem as propostas. Até mais. Um abraço.